Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia. E o assunto dessa aula é um assunto bastante delicado, que é o da extinção de espécies, pessoal. Extinguir uma espécie significa dizer que ela não existe mais em ambiente natural em nenhum local do mundo. Tá? Essa espécie está extinta, ela deixou de existir. Os motivos são todos esses que a gente está estudando ao longo dos nossos vídeos de ecologia, seja destruição de hábitat, introdução de espécies, poluição, enfim, a gente tem zilhões de motivos para que uma espécie deixe de existir. A, a extinção de espécies, pessoal, ela é um fenômeno natural, tá? Só que no antropoceno, que é a era que a gente está vivendo, a taxa de extinção de espécies, infelizmente, está extremamente acelerada. Tá? A gente tem um absurdo assim de extinção de espécies por dia. Tá? Tem estudiosos que dizem que a gente chega a perder 3 espécies de seres vivos por dia. Por dia. Tá? 3 espécies de seres vivos são extintas por dia hoje em dia. Tá? Isso é muito mais rápido do que os processos naturais. E aí tu pode me dizer assim, Andressa, mas eu não me importo com os animais, não me importo com as plantas, não me importo com os micro-organismos, não tô nem aí que eles estão morrendo. Ok, uh, se tu não te preocupa com a extinção das espécies pelo valor intrínseco que a vida tem, tu deveria te preocupar com a extinção de espécies, porque extinção de espécies, na verdade, também significa que tu está perdendo informação, tá? Existem diversos dados que dizem que perder uma espécie significa perder um potencial genético. Por exemplo, foram descobertas diversas plantas na Amazônia que têm potencial para a cura de doenças gravíssimas, como é o caso do câncer. Tá? Então, por exemplo, a gente está dando sorte de ter vários estudiosos, infelizmente a maioria deles não são brasileiros, né? A gente tem muitas empresas norte-americanas vindo para a Amazônia para explorar os nossos recursos naturais e descobrir o que as nossas plantas têm de bom para fornecer. Foram descobertas diversas plantas, diversos animais que produzem substâncias que têm potencial terapêutico para doenças diversas, né? Mas também para doenças gravíssimas, como eu falei para vocês, como é o caso do câncer. Se a gente simplesmente sair desmatando a Amazônia ou instalando hidrelétricas, como é o caso de Belo Monte, né? Quando tu instala uma hidrelétrica, tu acaba inundando uma grande área geográfica. Isso significa que está colocando abaixo d'água diversas árvores, diversas plantas, diversos animais, né? E micro-organismos também, que muitas vezes são endêmicos daquele local. Né? Ou seja, se um cientista não fizer uma varredura do que tem ali naquela área, e a Amazônia, né, muito grande, ocupa grande parte do território brasileiro, a gente pode correr o risco de levar espécies que têm informação genética super importantes para a cura de doenças humanas, que podem acometer qualquer um de nós, né? A gente pode levar essas espécies à extinção sem sequer saber que elas existem, né? Então, a extinção de espécies é um problemão, de novo, primeiro, pela perda de formas de vida diferentes das nossas, né? A vida tem um valor intrínseco em si mesma. Segundo, por a gente perder informação que a gente poderia utilizar para melhorar a nossa vida. E terceiro, também, pessoal, pela questão da alteração das cadeias alimentares. Para exemplificar bem o que seria isso, eu gostaria de trazer para vocês aqui o exemplo mais atual que a gente tem, que é a questão da extinção em massa dos anfíbios. Anfíbio, Andressa? Aqueles bichinhos melequentos lá, sapo, rã, aham. Esses animais aí, os sapos, as rãs, as pererecas, os girinos, todos esses bichinhos estão sofrendo um processo de extinção. Em massa, todo um grupo de animais está sendo extinto aos pouquinhos, em função principalmente de um evento conhecido como aquecimento global, que nós falamos no primeiro vídeo desse curso. O aquecimento global é
um fator que aumenta a temperatura do planeta Terra, tá? E esse aumento de temperatura da atmosfera tem diversos efeitos, né, na vida animal, na vida vegetal, como a gente vai ver agora. Só antes de entrar nesse problema, eu preciso contextualizar vocês com relação aos anfíbios. Os anfíbios são animais que têm duas fases de vida, né? Isso que significa o nome deles, né? Anfi significa duas, bio significa vida, ou seja, animais que têm duas formas de vida. A fase infantil deles, né, que eles são girinos, e a fase adulta, que eles podem ser sapo, perereca, rã, salamandra, esses bichinhos todos aí, mas eu vou botar sapo, tá? Então, fase infantil e fase adulta, que é quando ele consegue se reproduzir. Basicamente, eles passam toda a fase girino deles dentro da água, se alimentando um monte para conseguir agregar biomassa e se transformar em um sapinho. O girino, portanto, pessoal, ele tem que se alimentar embaixo d'água e ele também tem que respirar embaixo d'água. A respiração deles a gente chama de respiração branquial. É um tipo de respiração que existe nos animais aquáticos, na sua maioria é respiração branquial. É uma estrutura que consegue tirar da água o oxigênio que tem dissolvido na água. A gente não tem brânquias, por isso a gente não consegue aproveitar o oxigênio que existe dissolvido na água. Os animais aquáticos, como os girinos e os peixes, por exemplo, conseguem, tá? Mas brânquias é um negócio que a gente vai estudar mais tarde. Quando ele vira adulto, quando ele vira sapinho, ele desenvolve um pulmãozinho bem rudimentar, bem primitivo e que tem dificuldade para suprir toda a demanda de oxigênio do sapinho. Então, para auxiliar na respiração pulmonar, os sapos também apresentam uma respiração que a gente chama de respiração cutânea, que é uma respiração pela pele, né? E, bom, o que isso tem a ver com a aula de hoje? Os anfíbios, pessoal, eles têm um parasita natural que se chama Chytridium-miceto, que causa uma doença chamada Chytridium-micose. Micose, vocês conhecem bem esse termo, né? Micose é uma doença causada na pele por fungos, né? E isso não é exclusividade humana, tá? Os fungos podem ser parasitas de diversos seres vivos, inclusive de anfíbios. Antigamente, quando a temperatura do planeta estava mais equilibrada, o Chytridium-miceto tinha níveis relativamente baixos, né, populacionais, né? Então tinha pouquinho fungo e uma quantidade assim que não conseguiria matar um girino ou um sapinho, né? Só que com o aquecimento global, a temperatura da atmosfera aumenta. E isso faz também com que aumente o metabolismo desses seres vivos aqui, desses fungos. Com o aumento de metabolismo dos fungos, eles também aumentam a sua taxa reprodutiva. Ou seja, tu vai ter muito mais Chytridium-miceto do que tu costumava ter. E essa alta taxa reprodutiva de Chytridium-miceto faz com que essas micoses fiquem cada vez mais fortes e acabem matando os anfíbios. Se o Chytridium-miceto ataca o girino, né, ele ataca o anfíbio na sua fase larval. E ele acaba afetando o desenvolvimento da boquinha do girino. Então, ele não consegue se alimentar adequadamente e acaba morrendo de fome. O Chytridium-miceto, ele também pode atacar o sapo, né, na sua fase adulta, fazendo micose mesmo, né, atacando a pelezinha do sapo. Mas ele usa a pele para respirar. Então, não é só coceira que o Chytridium-miceto vai provocar no sapo, não é só uma ardência. O sapo vai ter dificuldade para respirar e ele acaba morrendo por asfixia. Se o bicho morre na fase larval, na fase girino, ele não chega à fase adulta, não se reproduz, né? E se tu mata o bicho na fase adulta, talvez ele tenha dificuldades reprodutivas também. E por isso que a gente usa o termo extinção em massa dos anfíbios. Porque todos eles estão morrendo em grandes quantidades. E a população dos anfíbios está diminuindo em níveis assustadores. Aí, por mais que tu seja assim, uma pessoa extremamente fria e me diga assim, eu não me importo com o sapo porque ele é nojento, me diz por que isso é significativo na minha vida. Eu vou te dizer que a morte dos anfíbios, ela implica em uma alteração absurda de toda uma cadeia alimentar. Um sapo não é só um sapo, pessoal. Um sapo é alimento de aves, tá? E ele se alimenta também de insetos.
E insetos se alimentam, por exemplo, do néctar de plantas. Se eu simplesmente excluo os anfíbios de uma cadeia alimentar, eu tiro a comida das aves. Elas vão começar a morrer e eu vou diminuir a população de aves, certo? Eu posso levar as aves à extinção em função disso. Ao mesmo tempo, a ausência dos sapos também vai vai acabar elevando a população de insetos, porque eles perdem o seu predador natural. Então, a elevação da população dos insetos, tu vai pensar, então é bom para os insetos pelo menos. Não, pessoal, porque eles vão acabar ao longo do tempo esgotando todo o seu alimento, vão matar as plantas e vão acabar morrendo também. Então, matar um bicho não é matar apenas um bicho, é matar toda a cadeia alimentar na qual ele está inserido, né? Claro que isso é a longo prazo, se esses outros seres vivos não aprenderem a comer outras coisas, né? Mas, como eu falei para vocês, isso nos afeta diretamente porque a gente vai estar perdendo informação. Informação genética capaz de gerar para a gente cura para doenças que podem nos dar um maior bem-estar de vida humana. Beijo, gente. Até a próxima aula.